Você e seu filho estão ficando muito tempo nas telas? Você sabia que isso pode ser um grave problema? Quer saber e aprender muito sobre esse tema? Então fica com a gente e roda a vinheta. E aí, Flávia, você tá ficando muito tempo aí nas telas ou não? Segundo meus filhos, mais do que deveria. Eu não quero nem analisar e nem olhar meu tempo de tela ali, porque é preocupante. Mas tudo bem, nós trouxemos, né, uma professora maravilhosa, expert nesse assunto. Que vai nos dar muitas dicas e abrir a nossa mente sobre esse tema, não é verdade? A professora Marta Esteves. Olá, Flávia. Olá, Paulo. Um prazer, uma honra para mim estar aqui. Já conheci a Flávia há bastante tempo e o Paulo só virtualmente, acabei de conhecer. Também. Mas uma honra e muito legal poder bater esse papo com as mães, com os ouvintes de você. E eu vou falar um pouquinho da Marta, tá? Ela é pedagoga, formada pela Universidade de Taubaté, mestre em Educação e Currículo pela PUC de São Paulo, pós-graduada em Neuropsicopedagogia, secretária de Educação do município de Campos do Jordão de 2013 a 2021. Longa jornada lá, né, Marta? Longuíssima jornada. Palestrante, escritora, assessora pedagógica e criadora de conteúdos relacionados à educação conectada com a natureza e alerta sobre o excesso de uso de tela para crianças e adolescentes. Coautora do livro Além da Lousa, pela editora Chave Mestra. Muito prazer não, seja bem-vinda, desculpa. Obrigada, Flávia. TDAH total. Aqui você vai ver, viu? Aqui a gente às vezes dá esses furinhos. Todos nós somos um pouco. Professor, como que você se interessou aí por esse tema que é tão presente na nossa vida, nas nossas vidas, né? Da criança, do adolescente, nesse excesso, acho que não é nem excesso, esse super excesso. Super excesso, é. Nas É um telas. tema espinhoso, mas bem atual e bastante importante. Deixa eu contar bem rapidamente um pouquinho da minha trajetória, né? Então, como a Flávia falou, eu tenho 40 anos de profissão, meu último emprego formal foi ser secretária de educação, por longos 9 anos. Uau. E assim, em 2017, 2018, a gente começou a perceber uma certa, assim, meio que frequentemente, um certo aumento de alguns comportamentos das crianças. Um pouco mais agressivas, um pouco perdendo um pouco de hábito de estudo, alguma coisa estava meio diferente, a gente não estava entendendo muito bem o que era. Quando abateu-se sobre as nossas cabeças a pandemia em 2021. E o que aconteceu? Para que a gente pudesse ter um ano letivo, né, terminar o ano letivo, nós estávamos em março, né, então concluir o ano letivo e começar o outro, a metade do outro ano, ter um celular, ter um computador, ter um notebook, ter o que quer que fosse, alguma conexão com a internet em cada casa, foi fundamental para a garantia do mínimo, né, de estudo, de continuação dos estudos. E em agosto de 2021, um ano e meio, quase um ano e meio depois, quando as crianças começaram a voltar, tanto que era para eu ter deixado a secretaria final de 2020, eu acabei ficando mais um ano, porque as crianças estavam fora da escola, eu falei, não podia largar ali, né? Quando elas começaram a voltar, 2 fenômenos chamaram muita atenção. Primeiro, que as crianças menores voltaram sem falar. Uma grande maioria. Falava que chovia pedido de fono. E aí a gente começou a estranhar que tinha alguma coisa errada. Uhum. E os professores dos maiores, tanto de Fundamental 1 quanto Fundamental 2, as crianças estão muito agressivas, as crianças não sabem mais estudar, perderam o hábito de estudos, dormem na sala de aula. A gente começou a perceber que, então, isso tudo estava muito ligado a esse período que elas tinham ficado em casa com isolamento social, mas em frente às telas. Então, essa questão das telas começou a ficar, assim, muito premente. Eu já vim fazendo alguns estudos, isso começou a chamar muito a minha atenção. Em 2021, quando realmente eu deixei a secretaria, eu me dediquei, por boa parte do ano de 2022, para estudar sobre essas questões. A questão, e já tinha uma outra coisa que me chamava muita atenção, que as crianças estavam muito desconectadas da natureza. E olha que eu estou falando de Campos do Jordão. Quando eu falo isso fora de Campos do Jordão, isso tem muito mais representatividade. Sim. E aí,
Me chegou à mão um livro, que eu até trouxe aqui, Mania de Professora, sabe? Falo esse Te livro aqui. entendo. O francês chama Demurger, e ele fala o seguinte: o livro dele se chama Fábrica de Cretinos Digitais. Cretino é um termo que hoje a gente não usa mais, né, Flávia? Que Aham. antigamente era para definir pessoas com baixo nível de intelectualidade, ou que se falava, não se fala mais hoje, o retardo mental. Então ele usa o termo fábrica de cretinos digitais. Então, esse termo cretino já é uma coisa que ele está dizendo que a intelectualidade das crianças está diminuindo. Na capa do livro, ele diz o seguinte: porque pela primeira vez as crianças têm QI inferior ao dos pais. Ou seja, num português bem popular e chulo, eles estão emburrecendo. Uhum. E esse livro, ele traz uma boa parte de estudos, e ele foi escrito antes da pandemia. Ou seja, com a pandemia isso piorou. Né? Sim. E aí, no ano de 2022, ele fala disso no livro e eu tive a oportunidade, eu já estava com uma viagem marcada, consegui visitar uma escola no Vale do Silício, no berço da tecnologia digital. Algumas escolas de lá não têm conexão com a tecnologia e são totalmente conectadas com a natureza. Então fica aquela pergunta no ar, né, que ele faz e outros autores Ah. falam: o que eles sabem que nós não sabemos? Exato. Quem estuda nessas escolas? Os filhos dos CEOs das grandes big techs, das grandes O empresas que eles perceberam que ninguém percebeu que ainda, eles não né? querem para os filhos deles. Aham, Sim. Então foram aham. esses pontos que me fizeram me enfronhar tanto nesse assunto Nossa, a pandemia foi muito pior do que a gente imaginava, Muito né? pior. A herança Trouxe. que ela a deixou. herança. Logo que Aham. começou a pandemia, a ONU, a Unesco, soltou alguns documentos, eles falavam em catástrofe geracional, do ponto de vista escolar, né? Do ponto de vista Aham. educacional, catástrofe geracional. Mas eu atendo algumas professoras e algumas professoras que atendem alunos, por exemplo, de quarto ano, que foram aquelas que deveriam Te- passar pelo primeiro ano, que é a fase da alfabetização. Elas me relatam o quanto está difícil trabalhar com elas pela dificuldade de aprender a ler, escrever coisas que elas nunca tinham passado nessa faixa etária, agora elas estão passando, só que já se passou aquela fase, né, Eles estão no quinto no ano hoje. quinto, quarto e Quinto quinto ano. ano, Quinto exato. ano, né? Sim, Hoje eles estão no quinto ano. É, só que a Marta, o que ela traz também, não é só a dificuldade porque eles deixaram de aprender, né, de ser alfabetizado, mas o que foi colocado para eles, né, de repente exato. esse excesso de tela, né, criar de repente uma compulsão. O que acontece no cérebro dessas crianças, É Marta? porque nós não estamos falando só da questão É educacional, estamos falando da questão comportamental, Exato. comportamental, né? né? São várias coisas. Então, por exemplo, uma criança que fica muito tempo frente às telas, ou um adolescente, ou um adulto, isso vai se tornando um hábito que se torna um vício, né? Existe uma teoria que eu estudei também que fala do loop do hábito, que quando você tem uma rotina, quando você tem uma deixa, um gatilho, por exemplo, você se sente entediado. Ai, meu Deus, que tédio. O que que eu vou fazer com o meu tédio? Pego o celular, e aquilo ali é a minha rotina. Horas e horas e horas de celular. Aquilo me dá uma recompensa, uma sensação de bem-estar. A questão da dopamina. Quem sou eu para falar de dopamina? Perto a doutora Flávia. Meu Deus, que medo. E aquilo se torna um vício. E o vício é um vício idêntico ao vício de uma substância, Sim. Sim. né? Proibida. Então, esse processo e outras coisas. Por exemplo, eles são... as telas, de um modo geral, tanto videogame, celular, tablet, eles são muito superficiais, então não há aprofundamento. O Demorger fala da questão do estrago na leitura, que é hoje talvez o aspecto mais prejudicado pelo excesso de telas. Uma criança ficar 6 horas, e ficam, gente, pasmem, ficam mais. Mas se ficar, uma criança ou um adolescente ficar 6 horas frente às telas, 6 horas que ela deixa de viver, mas principalmente de estudar. Então, o cérebro deles, na verdade, está mudando um pouco a forma, né? A forma de pensar de uma maneira muito superficial e de uma maneira que está trazendo um prejuízo educacional muito grande. E outros prejuízos também. Sim. E se vira um hábito, né? Por exemplo, eu tenho um filho adolescente de 14 anos, e assim, outro dia eu achei muito sábio, né, da parte dele. Ele, mãe, faz o seguinte, eu tô percebendo que eu tô perdendo muito tempo da minha vida Que lindo. no celular. Então, quando você for trabalhar, você leva o celular e aí depois você, quando você voltar, você me devolve, porque aí pelo menos eu vou garantir que à tarde eu não vou ter o que fazer e eu vou estudar. Eu tô percebendo que tá tendo essa falha, né?
Aí só não tirei e levei pra casa, porque eu falei, vai que ele precisa, um Uber urgente, alguma coisa assim. Mas aí eu deixo com a minha empregada lá, com a Célia lá. E aí ela devolve pra ele às 6 horas da tarde, né? Sim. Mas eu achei muito interessante, porque assim, se você não perceber, igual, ele começou a entender que ele não estava estudando por quê? Que ele foi, né, não estava indo tão bem na escola, por quê? Né? Porque ele passava a tarde inteira no celular e não estava percebendo que estava acontecendo isso, né? Isso que você está falando, né? Eles não Fica estão horas e horas e produzindo. Mas o horas, seu né? filho percebeu, isso é Isso é uma raridade, isso né? é verdade, a maioria não Todo mundo que eu percebe. falo Exato. isso, eu A falo, maioria nossa, não que é percebe. difícil perceber, Até né? porque as redes sociais, de modo geral, elas têm as artimanhas, os artifícios para manter as pessoas, Aham. Sim. né, presas nas telas. São várias, mas uma delas é a rolagem infinita. Se você gosta de videogame, vou dar um outro exemplo, gosta de Star Wars, a gente estava falando Sim. disso. E aí você assiste um vídeo, dois, três, vai aparecer milhões para você. E se você não tiver maturidade para dizer, pronto, eu já fiquei muito, eles não vão parar de te mandar. Isso é para aprender e para que você fique mais tempo. Por quê? Na verdade, assim, a rede social é gratuita até a segunda página, né? Não é. Porque Exato. nós acabamos sendo o produto, porque tudo que eles têm para vender é para o usuário. O usuário, né? O termo usuário não é por acaso, é para o usuário que eles encaminham. E é de uma forma viciante mesmo, porque é como se fosse várias explosões de dopamina, né? Porque é muito rápido, é muito prazeroso receber aquela notícia e depois já vem a outra e já vem a outra. É igual o videogame, né? Tem Exato. um livro que eu não trouxe, a Vânia trouxe, mas A biblioteca inteira. Anna Lenk, é uma médica, eu não lembro, deve ser psiquiatra, provavelmente. Ela fala o celular, ela fala, o smartphone é uma agulha hipodérmica injetando dopamina incessantemente no cérebro do seu filho, do seu filho adolescente ou de você mesmo. Então, é explosão o tempo O tempo todo de todo. dopamina. Né, Mas dopamina, assim, esses dopamina. dias eu tava assistindo uma série, né, enfim. Aí daqui a pouco eu percebi que toda hora, quando ficava uma cena mais tranquila, eu ia e pegava o celular. E eu falei, não, peraí, tá errado isso daqui. Aí eu comecei a tentar sempre estar nessa tensão comigo de vou assistir um filme, vou fazer qualquer coisa, o celular fica no canto, não pego o celular, porque é isso que acho que você falou, da questão de como o Instagram, TikTok, são vídeos curtos, clímax o tempo todo, então a gente quer clímax também o tempo todo. A gente vai assistir uma série que faz parte da história, tem aquele momento mais calmo, senão o clímax não faz sentido, É. a gente vai e busca. O padrão do cérebro passou a ser esse, Exato. né? O tempo todo agitação, agitação. Quando acalma, você não se interessa. Sim. Sabe que, assim, outro dia eu fiquei pensando que, assim, tá todo mundo reclamando que o tempo tá passando muito rápido. Nossa, a vida tá rápida, nossa. E eu, assim, eu tenho uma sensação, e quando eu percebo isso, me dá uma angústia, que eu falo assim, tá passando, eu não tô conseguindo segurar, né, o tempo, né? Mas, assim, eu percebo que a gente não tem mais tempo de espera. Não. Você ia num consultório médico, o médico estava atrasado 2 horas, você sentia o tempo, você ficava com raiva, porque a cada 5 minutos demorava muito. Assim, essa percepção da vida, do tempo, tá muito diferente, porque agora você pega o celular e às vezes o médico atrasou 2 horas, que seja, mas você nem percebeu. Sei lá, acho que é tudo muito. Como que eu falo? Esse preenchimento que a tecnologia Os excessos de informação, né? faz com a nossa vida, eu acho que faz com que a gente não sinta, não se perceba, não O tenha um Natal antes tempo demorava para tanto parar, pra né? chegar. Exatamente. Minha referência é sempre o Natal. Mas tem uma questão também. A gente Não nós se percebe, né? não estamos nos permitindo o tédio. E não permitimos o tédio para os nossos filhos. E o tédio é no momento de tédio, total tédio, que você acaba, né, imaginando, criando coisas. Se percebendo, Se né? percebendo Olhando pra para você dentro, Porque o preencher né? tédio ele é extremamente extremamente importante. importante. E Sim. aí tem uma coisa muito cruel, Paulo, que eu vejo, que assim, o mercado, né, de trabalho futuro é digital. A gente Sim. sabe disso. Uhum. E assim, para você trabalhar no mercado digital, estava conversando aqui com o garoto aqui, né? Eles são super, né? Você tem que ser criativo, você tem que ter imaginação. Você não vai só apertar botão e. Não, você tem que ter a sua imaginação e a sua criatividade. A mesma imaginação e criatividade que a própria tecnologia digital hoje está ajudando a matar. Porque as crianças. O que eu escuto de professores dizendo, meus alunos não conseguem fazer redação, meus alunos não conseguem criar uma história a partir de um pedaço da história. Não. Criatividade e imaginação Zero. muito prejudicadas Sim. pelo excesso de tela, está tudo pronto. Para que você vai você ter trabalho dele? Sim.
tudo já está pronto, a inteligência artificial já monta tudo para Sim, você, né? sim. E quando, tudo isso que a gente está falando, quando que um pai pode começar a se preocupar e perceber, opa, acho que meu filho está É. viciado. Tem alguns sinais, né? O primeiro sinal é relacionado ao sono, tanto o sono truncado ou a própria insônia. Por quê? Por conta da agitação, que eles ficam ali jogando 3, 4, 5 horas, às vezes ficam jogando. Tem criança que passa a noite jogando, Sim, adolescente principalmente, passa a noite jogando. Toma um banho, toma um café e vai para a escola. O que que faz na escola? Dorme. Eu dei palestra para escolas de quinto ano, professoras de quinto ano me disseram que tem 3 ou 4 alunos que todos os dias ressonam, né, roncam na sala de aula, de Nossa. tanto que dorme. Porque aí chama a uhum, mãe, ele passa a noite jogando. Então, o que você vai fazer para evitar que teu filho passe a noite jogando? Então, tem essa questão do sono, né, da insônia, o sono de má qualidade, aliás, assim, o sono é a necessidade básica do ser humano, né? É dormir, comer e dormir. Comer, beber água e dormir. A gente vive dias sem comer, sem tomar água, mas não vive sem dormir. exato. É Então, o muito. sono é. Aí, além da questão da insônia, quando ele fica desesperado para ter conexão, não quer ir para nenhum lugar que não tenha conexão, ou vai para um lugar e fica o tempo todo nas telas, isso é um sinal de Não vício. tem mais interação com outras pessoas, né? Interação social Eu, é eu uma eu das até comentei com maiores. vocês, só para ilustrar aqui, né, que eu tive um paciente que ele passou tanto tempo, né, no videogame, que ele só foi parar a hora que ele convulsionou. E aí ele teve que ir para emergência, foi socorrido, né, no hospital, tal. E aí foi o momento em que a família conseguiu ter essa deixa de trazer ele para uma consulta médica, né, psiquiátrica. Mas assim, só para ilustrar o quanto que as É, pessoas chegam a um limite quase vital, né? a Sim. a falta de interação social, a perda de interesse por qualquer outra atividade que não seja relacionada às telas, isso é um sinal de vício. E assim, tem uma coisa que me preocupa muito, que eu já vi muito isso em família, né, em famílias. Domingo de sol, a família vai fazer um passeio. Ah, não vou não, vou ficar em casa. Ah, não vou porque lá não tem Wi-Fi. E pior que a gente deixa, né? A família deixa. Ou então, assim, vai para casa da avó. Só vai porque lá tem Wi-Fi. Se não tiver, não vai. Eu tenho um monte de vó que manda mensagem para mim. Meus netos não vêm mais me ver, porque aqui em casa eu não deixo. Então eles não vêm. Então eles vão perdendo interesse por viver realmente para viver virtualmente. Então acho que são esses os sinais mais. E talvez percam a capacidade de sentir prazer em outras coisas, a não ser as telas, né? Isso que É, seria, na verdade, uma informação que está viciado mesmo, né? exatamente, Não tem mais né, as prazer em coisas outras mais coisas. simples que antes eles gostavam, criança que praticava esporte, deixa de praticar, que gostava de ler, deixa de ler e gostar de ler, que gosta de contato com a natureza, deixa de ter contato com a natureza. Aliás, essa questão do contato com a natureza é assunto para outro episódio, Sim, mas também é uma coisa que faz muita falta e que está muito prejudicado em função do excesso de telas, né? No momento que a gente está vivendo tantas catástrofes, precisando tanto que a gente tenha, né, um exército de pessoas preocupadas com a questão ambiental. A e gente não não faz. tem. E como é difícil muitas vezes os pais entenderem isso, né? Muito E difícil. até perceberem. Eu já cheguei a pegar casos assim também de adolescente que ficava tempos e horas no videogame e os pais não, né, não conseguiam lidar com isso e perguntavam assim, Paulo, o que que eu faço? Parece que é óbvio, né? Mas eu falava assim, já pensou em desligar o videogame dele? É, Né? Eu sei que não é fácil, Não né? é. Esse processo, mas às vezes dependendo, né, do excesso, obviamente que não é assim, chegar lá, né, com um adolescente, a gente tem que ter todo é um um diálogo, né? diálogo, um manejo, mas os próprios pais não querem muitas Não vezes quero colocar esse, embate, não quer o não quero embate, embate. Ah, né? perdão, Não quer tem colocar esse isso também. embate com os Tem um filhos. caso clássico aí, né, gente? No final de outubro do ano passado, de uma- os avós cuidavam de uma adolescente de 12 anos e Ai, pegaram o celular dela e viram que ela tinha pesquisado sobre bruxaria, porque tinha sido dia 13 de outubro, sexta-feira, no dia 14 de manhã, a avó viu que ela tinha pesquisado sobre bruxaria, a avó surtou, pegou e tomou o celular da menina, ela botou fogo no apartamento, fechou os avós lá dentro e trancou a botou porta fogo. e foi passear de patins. Uau, não sabia desse Ficou caso. Eles ali. só não morreram porque os vizinhos forraram o chão com colchões e os dois pularam. Quarto andar. Casal de idosos. Pularam, foram salvos pelos vizinhos. A menina estava andando de patins. É É, isso também, essa questão dessa frieza, né? mas acho que ela deve ter Não, alguma ela coisa a tinha, Ela mais, já devia né? ter ela um tinha, não, traço. Um tinha sim, ela tracinho aí tinha já de uma é, perversidadezinha, né? mas assim,
Mas Que foi Contrariada, Sim, foi contrariada, contrariada. né? na questão das Adolescente telas, né? que quebra tudo. Então, acho sim, que o caminho é sempre o diálogo, né? Tentar fazer com que ele tome consciência de que ele está exagerando. Mas o primeiro passo, o passo zero, eu falo, é o pai tomar consciência. sim, Né? O pai tem que ter consciência de que tem um problema ali, seja com o filho com ele junto, com todo mundo, que o padrão normal hoje é todo mundo nas telas, gente. exato. Eu vou te falar, Marta, que eu acho que na minha casa, meus filhos que tomam conta de mim em relação a Isso isso. é ótimo. Mas tem uma justificativa que é a questão profissional. Minha nora Sim. é médica e eu vejo ela o tempo todo atendendo, é obstetra, o tempo todo atendendo as pacientes, mas os filhos cobram, mãe, sai do celular. Ah, tá bom, vou só atender mais essa paciente aqui e paro. Mas a gente tem que Aham. ter os momentos de parar, né? Sim. E, assim, eu imagino que o tema que você fala, porque assim, eu vejo muitos pais, assim, e até tenho, né, parentes, que a gente percebe assim, a criança tá lá no restaurante, não para quieta, né? Ela tá lá chorando e tá uma coisa chata para a criança, tá lá no meio dos adultos. Aí você pega o celular e dá para a criança e ela calma na hora. E aí pode deixar lá horas e horas até acabar o almoço, né? E assim, é uma situação que eu acho que vem como um mecanismo de conforto para esses pais. Imediato. Imediato, né? É difícil virar e falar assim, olha, esse comportamento não é legal, isso pode prejudicar mais para frente, isso não é legal, você tá, né, perpetuando esse comportamento Exato. de outras As pessoas das formas. outras mesas não precisam ouvir o vídeo. Isso pra mim Uma vez eu já fui, beira falta de educação, uma né? vez eu fui para, acho que para Buenos Mas, Aires. A mãe deixou um vídeo para a filha e era de noite, né? Madrugada o voo. Ela ficou o voo inteiro ouvindo sei lá que vídeo numa altura assim. Eu já pedi para baixar. Não, eu pedi também, Em ônibus, eu já pedi. mas não deu certo não. ô Você pode Marta, pedir, por favor, para Exato. E baixar, tá tem isso muito também, né? A alto. Tem um questão. negocinho, chama fone de Exato. ouvido, né? Pelo amor de Deus, né? Por favor, gente, leve foninho de ouvido para É, seus filhos também. leve. Se você, né, nesse Na processo. verdade, eu posso dar outra sugestão. Não leve. Não leve, exato. Leva um livrinho, leva um joguinho, tem Sim. tanta opção. Nós vivemos bem, sem, não é questão de saudosismo, querer voltar ao Mas passado. olha, Mas tem outras a minha possibilidades. cunhada e o meu irmão, eu acho isso muito legal. Todo mês eles compram, né? As minhas sobrinhas também pedem para mim livros. Então, assim, elas ficam naquela expectativa do carteiro chegar em casa e Isso é trazer lindo. livro para elas, Isso é né? lindo, mas eu posso aham. afirmar para você, elas são raridades. São raridades. Eu percebo que eles sempre incentivam elas. Elas assistem vídeos, sim, mas na internet, mas sempre eles colocam um horário, né? Tem duas coisas. Posso? Não, você Pode, acha que você ia pode. concluir seu pensamento? Depois eu Não, falo. é uma pergunta que eu ia fazer, mas aí depois Tá. eu pergunto. Tem duas coisas. Primeiro que, assim, um dos livros, o Demorger, quando ele escreveu esse livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, que ele fez um diagnóstico muito duro, né, da realidade, da quantidade de horas inúteis, gastas com dancinhas, com videogame, com rede social, com o cyberbullying, que é um outro problema que é muito grave, Sim. tudo. Ele foi um pouco criticado, porque ele falou assim, então, mas e daí? Qual é a solução? Aí agora, no finalzinho do ano, ele fez outro livro, ele escreveu outro livro, fala que chama-se Faça-os Ler, que é a única maneira de você evitar que seu filho seja um cretino digital, é fazendo com que ele leia. E a outra coisa que eu ia falar, eles são tecnológicos. São. Eles vão trabalhar com tecnologia digital, isso é com 95%, se não mais, de certeza que eles vão para o mundo digital. Mas é que eles precisam ser crianças e ter as outras vivências de criança, que é ler, que é se relacionar, que é olhar no olho. Quanto adolescente não olha nos olhos da gente? Sim. Eu já estou vendo criança que não olha nos olhos da gente. Aham. Porque não tem mais essa coisa, né, dessa convivência, dessa interação, dessa necessidade de brincar, de conviver com a natureza, de ralar um joelho, de cair da bicicleta. Não, é só tela o tempo todo. E é uma época, né, a época da fantasia, que vai gerar a criatividade pro adulto da manhã, né? E as crianças não estão tendo mais essa questão do criar, do Esse brincar. estímulo, né? Exato, do fingir que é um Já tá super-herói, tudo que é a pronto, né? princesa, né? Muito triste, eu acho Muito muito triste. triste. Então, mas assim, eu ia perguntar isso. Por exemplo, é o que eu falei, né? Que esses pais, né, começam por um motivo mais conveniente, dar, né, as telas para as crianças ficarem aquele pouquinho de tempo.
existe um limite de tempo, de idade, que você deveria, assim, estar prestando mais atenção para não se tornar aí uma criança logo? Tem. Eu apanhei tanto por causa disso. Eu participei de um podcast, aí peguei uns trechos do podcast e fiz É. vídeos, né, para o meu canal do Instagram, para o meu Instagram. E aí pegaram um trecho assim, que está falando do tempo de telas para as crianças. E quem fala isso é a Sociedade Brasileira de Pediatria, não sou eu. Não sou eu que inventei essa regra. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala? De 0 a 2 anos, zero de telas. Zero de telas. E foi nesse ponto que eu falo, que eu brinco, eu apanhei muito, porque um monte de mãe falava assim, os haters, né? Que eu não sabia que eles existiam até eu ser vítima deles, né? As pessoas que xingam tudo que você fala na internet. Um monte de mãe fala assim, que essa louca, que essa velha, que mundo você vive? Você vive na Idade da Pedra? E muitas mães falavam o seguinte, assim, eu dou telas para o meu bebê, porque é a única maneira que eu tenho de arrumar a casa, de fazer comida, de trabalhar. Então, assim, não é isso, porque tem outras possibilidades. Você pode fazer outras coisas, de Como entretê-los que de as outra crianças maneira, faziam antes, né? né? Minha mãe teve 8 filhos, Sim. né? Tudo bem que não é voltar ao passado, não é negar a tecnologia digital, ela é fantástica, maravilhosa. Olha nós aqui onde nós estamos, onde que as pessoas estão nos assistindo, dos mais variados lugares. Não Aham. é negar, é adaptar, adequar. E aí, voltando à sua pergunta, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala em 0 a 2 anos, zero de Zero. telas, zero mesmo, né? Bebê que você pega, que você vê que eles já sabem, né? Parece que já nascem. Não, e todo mundo acha bonitinho, né? É. Fala assim, nossa, ele não tem nem um ano e Ele é, já sabe, ele já é, sabe Já está chegar, ensinando a gente ele é como. muito já inteligente. sabe chegar no Sim, YouTube, ele é muito inteligente, ele já sabe chegar no clipe dele, Tem né? nada sim, de É. inteligência, até porque ela é muito intuitiva, né? A tecnologia digital é Hum. muito fácil, você vai sim. clicando, você chega onde você, Rapidinho. né? Então, de 0 a 2, zero de telas, de 2 a 6, 1 hora por dia, é, 1 hora, acho que até 2 horas por dia, com supervisão de um adulto. Então, se a criança fica 1 horinha do seu dia, 2 horinhas do seu dia assistindo vídeo, não tem problema. É, porque é vídeo, É né? Não vídeo. tem essa questão da explosão de dopamina, É, né? Igual se ela estivesse jogando, então, né? mas até isso, tem vídeos que têm alto poder, né? Ah, que faz isso Eu não proposital vou mesmo lembrar para eu não vou criança. lembrar os termos agora É, técnicos, mas é o vídeo que te dá muita energia ali, adrenalina ali, né? adrenalina, e os vídeos que são mais calmos. Por exemplo, você pegar um clássico da Disney, a Cinderela, ou sei lá, o Bambi, e pegar um vídeo de hoje, não tem comparação, eles são totalmente energéticos os de hoje, É né? verdade, é Né? verdade. Mas, Uhum. então, até de 2 a 6 pode assistir sim, vídeo, de preferência, se você puder assistir televisão, é melhor, porque o campo visual entre você e uma televisão é muito maior do que entre você e o celular, né? Uhum. Entre você e o celular, pode cair às vezes uma coisa do seu lado, você não percebe. Mas se você está assistindo na tela, numa tela distante, uma tela grande, né, vamos dizer assim, para a criança seria melhor. E dos 6 aos 10, de 2 a 3 horas por dia, a sempre com supervisão dos pais. Onde que mora o perigo? Onde que tem o problema? A partir da adolescência, que eles falam de 3 a 4 horas, mas desde que pais saibam que ele está acessando e nunca, em tempo algum, passar a noite jogando isso ou acessando telas. Esse é o maior, um dos maiores problemas para o sono e para o aprendizado. Mas e os pais que não têm como supervisionar, né? Isso que é difícil, né? Então, Mas sempre tem alguém com as sempre crianças, né? tem. Vai ter uma babá, vai estar alguém, Mas né? hoje em dia também existem aplicativos, né? Exatamente, o controle Ah, parental, né? controle. Então, Sim. quem está assistindo aí, dá um Google aí, o que que é controle parental? Gente, tem mais de 30, eu já andei pesquisando, tem mais de 30 Uhum. possibilidades. Para os vários tipos de videogame, para o Android, celular Android, para o celular iOS, para canal de vídeo, para tudo tem um aplicativo. E uma Dá coisa, trabalho, sim. mas tem possibilidade. E além dessa questão dos vídeos, né, dos conteúdos, é a questão também do com quem os filhos conversam, né? Isso é um perigo. Eu já tive casos assim eu tive um caso uma vez de uma menina que ela entrou num grupo, aparentemente eram meninas, só que dentro dessas meninas tinha dois adultos homens que É, eram, né, na verdade, Abusadores. abusadores, né? E fora essas correntes, né, como teve a Baleia Azul e outras que vão gerando desafios e eu estou anotando aqui para eu não esquecer de falar umas coisas sim, mas, bem. mas, mas era isso mesmo. Não, mas eu estou anotando para falar sobre isso. Sim. Eu tenho duas mães que eu sigo que me seguem no Instagram, as duas perderam filho.
da mesma forma. Um de 12, outro de 14 anos, os dois por cumprir os desafios da internet. Sim. Uma delas, ela é até bem atuante nas redes sociais, ela fala, não posso dizer que meu filho se suicidou. Ele é um menino curioso, mas era um menino de bem com a vida, alegre e tudo, mas era um menino curioso. E ele foi vendo no que dava as ordens que ele estava recebendo e ele morreu por uma dessas ordens absurdas. Então, os perigos da internet, eu comparo assim a internet, mesma coisa, você pegar a chave do teu carro, dar para o teu filho de 12 anos e falar para ele, vai para onde você quiser. Ele não sabe dirigir, ele pode ter, né? Enfim. Então, os perigos por trás da internet são muitos. Os próprios haters, o cyberbullying, que, aliás, hoje é crime, né? Ele pode tanto ser vítima quanto pode também estar praticando. E essas questões aí que levam ao suicídio, tudo. E a questão da ideação suicida, ela é muito... Porque tanto você pode ser pela questão da depressão, que você, né, tá e fica muito tempo nas telas porque você quer se isolar do mundo, ou por conta de orientações que você vai recebendo ali. Tem um vídeo que fala que parece que você consegue acessar um vídeo no TikTok que te ensina a cometer o suicídio em 2 minutos e meio. Sim. Liberado, Olha gente, que liberado. absurdo, E sim. aí, por que eu anotei aqui, né? Porque há uns 20 dias atrás, um mês atrás, uma articulista da Folha, ela escreveu um artigo e falou o seguinte: quem sou eu para lutar contra o CEO do Instagram? Não vou falar o nome dele. O que ela quis dizer? Eu li o texto dela, ela quer dizer o seguinte, que ela não dá conta sozinha. Que se não houver uma regulamentação das redes sociais, mães não vão dar conta sozinhas, porque ela conta que as filhas umas amigas foram dormir na casa da filha dela, todas de 12, 13, 14 anos, e que ela falou, então agora vocês desligam o celular que vocês vão dormir. Diz que a menina falou, mãe, você tá ficando louca? Se você fizer isso, elas nunca mais vão dormir na minha casa. Vão me zoar comigo, vão fazer bullying comigo. Não, não faz isso, mãe. E ela desabafou e falou, quem sou eu para dar conta sozinho disso? Então, assim, é uma questão realmente muito séria, mas há uma outra questão que eu acho assim, que ajuda a combater principalmente os perigos da internet, a supervisão, o controle parental, mas se o seu filho, se você tem uma conexão boa com o seu filho, se você tem um diálogo com ele, se ele tem uma autoconfiança e se ele confia em você, ele vai te contar. Uma menina que pode estar passando por um problema dessa, se ela não tem um diálogo com a mãe, o que ela vai fazer? Ela vai esconder. Sim. Ou se ela confia na mãe, se ela tem, né, se é chegada na mãe, a mãe, aconteceu isso comigo, eu estava conversando, achando que era fulana, e é um adulto, um pedófilo, sei lá o quê. Então, tem essa questão aí, essa proximidade com o filho é muito importante. Não, o diálogo, principalmente na adolescência, É fundamental. Senão ele vai conversar com outras pessoas, ele vai, né? Porque se ele tem confronto em casa e tem alguém que acolhe na internet, né? É a mesma coisa de um usuário de drogas, né? Assim, às vezes alguém acolheu lá fora, né? A droga acolheu ele, obviamente não generalizando. E como você falou, né? São os usuários realmente, usuários, né? o termo não é por acaso. Não é por acaso. E a gente falou sobre adolescência, né, A gente no falou outro episódio. exatamente sobre isso, E né? assim, falando bem, é justamente dessa fase, né, que o adolescente, ele não confia mais no que os pais falam. Eles não são o centro da verdade ali, né? Eles, pelo contrário, é uma fase de rebeldia, de querer mostrar quem eles são e de querer encontrar um nicho, né? Buscar identidade. Buscar identidade. Então, grupo, assim, né? grupo. E aí o quanto, né, que a questão das mídias sociais, da internet, é muito pior do que a nossa adolescência, né? Sim, muito. Gente, eles estão sofrendo muito, Tem muita pena dos adolescentes. É igual, né, pegando o gancho, que eu acho que daria um tema muito maior, obviamente, o cyberbullying, né? Porque antes o bullying, ele ficava dentro das 4 paredes da escola, agora não. Agora ele vai além, né? Coisas que acontecem da escola. Requintes de crueldade. Exato. Pelo anonimato das redes Pelo sociais. anonimato. Teve uma fase dos meus filhos que quando eles entraram na escola nova, eu lembro que eu sentia eles numa insegurança, mas tão grande, que aí a gente falava assim, eu e meu marido falou assim, vocês conhecem, e era bem naquela fase da pandemia ainda, né? Tadinho. Entrou numa escola nova e ainda na pandemia, todo mundo de máscara, né? Aí meu marido virou para um dos meus filhos e falou, por que você não chega, alguém fala assim, e aí, gente, vamos tomar um lanche? Vamos lá comigo? Ele, pai, imagina que pode fazer isso. Chamar assim, vamos tomar um lanche, alguém desconhecido, não pode, né? É como se fosse assim, o maior mico, né? Sim. E a insegurança que eu percebi, assim, que era excessiva, que eu falei assim, essa geração sofre demais.
a invisibilidade. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas por que que os meus filhos querem ser tão invisíveis, né? Depois aí eu fui entendendo essas questões dos haters. Os haters, o cyberbullying, é Se muito alguém, se grave. alguém pode aparecer e aparecer de uma maneira inconveniente, né? De alguma forma, ele é o alvo de muitos haters ali, né? Então, assim, essa adolescência, essa geração, igual você tá falando, é muito sofrido, Muito é sofrido. muito insegura, é muito ansiosa, né? Muito, muito inseguros. Teve um caso emblemático de um garoto que postou um videozinho falando uma questão sobre que ele ia beijar um garoto, questão, né, íntima dele, de Aham. sexualidade, e ele apanhou tanto nas redes sociais, ele cometeu suicídio, e a mãe levantar essa bandeira para falar, né, orientem os seus filhos a aceitar, mas orientem seus filhos também a não postar, porque não é tudo que você pode postar, porque você está pronto, porque tem a questão da maturidade, do córtex pré-frontal, que não está pronto, eles não têm maturidade, né? Não é que são imaturos, eles não estão prontos fisiologicamente falando. Sim. Aí eu falando para um psicólogo, uma psiquiatra. Não, mas tá Ai, que vergonha, ai, que certíssimo. Não. vergonha. Mas é Ah. isso, eles não estão prontos para isso. E aí você posta a sua ideia, qualquer que seja, e apanha, apanha, apanha. Mas é triste ver uma É adolescência assim, muito né? triste. Muito. Eu falo que eu perco o sono e eu gosto de deixar mais gente sem dormir, por isso que eu falo muito desse assunto mesmo, porque é uma coisa que nós, sociedade, nós adultos, nós pais, nós professores, psicólogos, médicos, a gente tem que alertar, abrir os olhos dos pais. Os filhos estão sofrendo. Gente, a conversa aqui tá muito boa. Eu sei que vocês estão querendo falar muito. Muito. Então, mas infelizmente lá, a chata da Karen de novo já falou que a gente tem que terminar. Mas, Paulo, conta aí que a gente vai ter um segundo episódio com a nossa professora Marta Esteves. Gente, semana que vem, a segunda parte desse tema incrível que a gente tá aqui deleitando muito desse Episódio. episódio. Até me emocionei. E qual é o seu arroba, professora? É @professora Marta Esteves no Instagram. Agradeço muito, adorei estar aqui com vocês. Se vocês gostaram, eu também gostei bastante. Está sendo E a gente maravilhoso. continua na próxima. E o seu, doutora? Arroba doutora Flávia Santos. Arroba Psi Paulo Siqueira. Não esqueça de se inscrever e apertar o sininho aí do nosso canal. E até semana que vem.